Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vou dar uma passadinha aqui no livro de ciências. O assunto são as plantas. Na revista de vocês de hoje, dessa semana, vocês vão trabalhar sobre as plantas. Olha aqui, sobre os animais e sobre as plantas. Olha aqui, olha, vai ter animais e plantas essa semana ainda. Inclusive tem uma experiência que é plantar feijão num copinho, certo? Vocês vão fazer essa atividade, mas é na sexta-feira. Então vocês vão preparar esse material aqui, já estou dizendo para vocês, estou dando spoiler de sexta-feira. Vocês vão fazer, já preparar o material, feijão, copo descartável e um pedaço de algodão, certo? Para vocês fazerem a experiência de vocês. Então, como essa semana, na revista de vocês, no caderninho de aprendizagem, vai ter animais e plantas, nós então decidimos trabalhar com vocês essa semana as plantas primeiro, certo? E aí nós vamos falar das características das plantas. Primeiro, os tipos de plantas. Existem plantas que se fixam no solo, ou seja, são plantadas na terra. Elas são chamadas do quê? Plantas terrestres. Outras que se fixam em outras plantas, em paredes, em pedras, elas nascem nesses locais. Elas são chamadas plantas epífitas. E as que nascem na água são chamadas plantas aquáticas, certo? Uma característica bem importante das plantas, que elas podem se diferenciar dos animais, é porque as plantas produzem o seu próprio alimento. E nós, seres humanos e os outros animais, não, eles precisam ir atrás de outro alimento para sobreviver. Nós, seres humanos, nós somos onívoros, nós comemos carnes e vegetais. Alguns animais são carnívoros, que só comem carnes. Outros são herbívoros, que só comem plantas. E outros também são onívoros, que comem carnes e plantas. Como o caso do ser humano, das galinhas. As galinhas e as aves, elas comem pequenos animais e comem também plantas, certo? Mas a planta, ela produz o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, certo? A planta primeiro ela pode adquirir seus nutrientes através do solo, certo? A raiz ela retira do solo os nutrientes que precisa e a água. As folhas, aquela coloração verde que tem nela, se chama clorofila. E é a clorofila que dá a cor verde às folhas. É quem vai, através do processo chamado fotossíntese, receber a energia do sol e transformar ela em energia alimentícia, certo? Esse alimento que ela produz através da luz do sol, por isso que as plantas precisam receber luz do sol, certo? Através da clorofila, ela aí nesse processo chamado fotossíntese, ela transforma energia solar em alimento, certo? Então vamos aqui na página 78, nós temos atividades que vocês vão responder sobre o que eu acabei de falar, sobre plantas aquáticas, terrestres e epífitas, certo? Conhecendo melhor as flores. As flores, vocês sabiam que as flores elas são responsáveis pela reprodução das plantas? Isso mesmo. São as flores que trazem dentro de si o pólen. O pólen é que faz com que a planta gere o fruto. Mas para que isso aconteça, ela precisa dos insetos. Elas precisam das borboletas, elas precisam das abelhas, elas precisam dos beija-flores, que não é inseto, né? É um pássaro. Mas ela precisa desses animais para poder acontecer o processo de polinização. O que é a polinização? É quando as abelhas, as borboletas,
ou outros insetos, ou o próprio beija-flor, vai até a flor para pegar o néctar, que é o açuquinha que tem na flor. E aí nas suas patinhas, esses animais vão para outra flor e lá para poder pegar mais néctar, ela acaba deixando o pólen em outra flor. E aí o que acontece? Essa mistura do pólen de uma flor e se encontra com a parte feminina de outra flor, porque eles vão sair da parte masculina de uma flor e vai para a parte feminina de outra. A parte masculina é a que produz o pólen, certo? E a parte feminina é a que vai produzir o fruto. Então é nesse processo de polinização que as plantas conseguem desenvolver seu fruto. Aí dentro do fruto nós temos o que? As sementes. E são essas sementes que são responsáveis por desenvolver outra planta, certo? Olha aqui no livro de vocês, mostra aqui a sementinha do feijão. Você plantou a sementinha lá no solo, ela começa a germinar, cria um broto e aí ele vai se desenvolvendo até virar uma planta. Esse processo todo, desde quando você plantou a semente até ela sair do solo, é chamado de germinação, certo? E quando essa outra planta já está desenvolvida, que ela tem raiz, caule e folha, se chama brotamento. Então aqui, vamos lá as partes da flor. Olha aqui. O pendúculo, que a gente chama de cabinho da flor. Aqui, ó, esse aqui é o pendúculo. Essa parte que segura a flor, essa partezinha verde aqui se chamam sépalas, certo? Elas, quando a flor ainda está fechada, é um botãozinho, ela que protege a flor, são as sépalas. As pétalas são aquela parte colorida que os animais, os insetos são atraídos pelas cores, certo? Aqui são as pétalas, aqui são as sépalas e aqui é o que a gente conhece como caule, mas é pendúculo. Aqui, nessa parte que em algumas flores vocês conseguem observar bem, certo? Aqui é a parte feminina da flor. E onde fica o pólen é a parte masculina da planta, certo? Então, vocês já conheceram a parte de uma flor, já viram como é que acontece a polinização, ou seja, a saída do pólen de uma flor para a outra, para que daí gere um fruto. E vocês viram também o processo de germinação. Aqui vocês vão ter uma experiência que vocês vão fazer, certo? Na página 80. Na página 81, vocês vão ler um texto que fala da importância dos insetos para a produção de frutos, certo? Porque sem as abelhas, nós não teríamos fruto, porque são as abelhas os insetos mais importantes para a produção de alimentos. E o que acontece com a colocação de inseticidas nas plantas para matar outras pragas? O que acontece? As abelhas acabam morrendo também. Os inseticidas, e nas grandes lavouras é chamado de agrotóxico, que são colocados nas plantas para matar algumas pragas, acabam matando também as abelhas. E aí, sem abelhas, não existe polinização. Sem polinização, não existe produção de fruto, certo? Então, a vida das abelhas é extremamente importante para a nossa alimentação, certo? Quem puder assistir aquele filme Bee Movie, que tem a história lá das abelhinhas, que elas se revoltam porque algumas estão morrendo e elas fazem uma revolta. Então, vocês podem procurar aí ou na internet, ou se vocês tiverem o DVD em casa, Bee Movie. É um filme que fala da importância das abelhas.
aqui na página 82 e 83, são atividades que vocês vão responder, certo? Facinho, facinho, tá? Ótimo. E na próxima semana, nós vamos trabalhar os animais, certo? Acompanhando a revistinha de vocês, que na revistinha de vocês falou dos animais aqui, olha. Vocês vão ver quais são os animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Eu já dei uma dica para vocês. Então, vocês vão conseguir resolver muito bem essa atividade aqui da revistinha de vocês. E vocês também vão poder fazer a experiência das plantas na sexta-feira.